Tudo bem, pessoal? Vamos começar mais essa aula. E hoje a gente vai falar, né, como estava dizendo para vocês, sobre potenciais de espalhamento. E esse termo espalhamento na física é bastante interessante, né? Porque o espalhamento ele está diretamente associado com uma interação entre sistemas, né? Então, se a gente for pensar lá na mecânica clássica, fazendo aí um parênteses da mecânica clássica, você pode pensar, por exemplo, nos sistemas planetários, né? Então, você tem, sei lá, um, uma estrela massiva, sei lá, o Sol, ou qualquer outra coisa. E aí, imagina que você tem um outro objeto que está viajando em direção aí com uma certa velocidade, né? Ele tem uma massa, a massa desse cara aqui é muito grande, então a órbita desse outro objeto ela vai ser alterada, né, dada a interação entre esses dois caras, lembrando que a interação entre eles ocorre, né, aqui na linha que une eles dois, que é através da força gravitacional, tá? Então tem um par aí, ação-reação, certo? E aí você tem essas órbitas né, então houve aí um espalhamento. Em alguns casos, inclusive, dependendo da relação entre as massas, dependendo da velocidade com que esse cara chega, né? Eu posso inclusive capturar, vamos supor que eu tenho um outro carinha aqui, então ele pode ser capturado aí e entrar numa órbita que não necessariamente, né, é fechada, mas ele fica aí preso. Então, isso é o que a gente tem aí de espalhamento, e aí como a força gravitacional ela é uma força central, isso é interessante porque isso acontece também com a força de Coulomb, que a gente vai usar bastante no átomo de hidrogênio. Então, sendo uma força central, ou seja, é uma força radial, que depende do inverso da distância, ela admite alguns tipos de órbita, né? Eu tenho as órbitas abertas, que podem ser parabólicas ou hiperbólicas. Essa branca que eu desenhei aí seria um tipo de órbita parabólica. Ou eu posso ter as órbitas fechadas, né, que são elípticas, tá? Que é a órbita que os planetas fazem, não necessariamente ela precisa ser circular, ela pode ser uma elipse muito esticada e tal, e aí tudo isso sai da resolução das equações de Newton em função da interação, né? Então, essa aqui é a ideia da questão de espalhamento. E, lógico, existem outros tipos de espalhamento. Você pode ir pensar espalhamento entre elétrons, elétron em núcleos. Tem diversos tipos de espalhamento na física, tá? E outros conceitos que estão associados a isso, como seção de choque, né, que determina quanto, né, de alguma forma quantifica quanto que é essa interação entre esses sistemas, tá? Aqui no contexto da mecânica quântica, a ideia não muda muito. A gente vai continuar tendo um espalhamento, só que para a gente, toda a dinâmica, ela é dada pela equação do Schrödinger. E a equação de Schrödinger, ela está diretamente associada com o Hamiltoniano. Hamiltoniano. O Hamiltoniano, ele é um operador, tá? Que depende da energia cinética, P2 sobre 2m, ou das energias cinéticas, aqui estou colocando de modo geral, mais um potencial,
certo? Então, tem aqui esses operadores. Na base das posições, que a gente vem trabalhando, a gente acaba escrevendo P como sendo menos I, H, o operador nabla, né? O operador que, em termos das derivadas, e o R, né? O operador posição, ele está simplesmente associado aí com o vetor R que define as partículas, e dessa forma, o V, ele é um V. Ele é descrito aí, né, nessa representação em termos de um V de R, tá? E energia cinética passa a ser menos H2 sobre 2M, o Laplaciano, certo? Escrito, eu vou colocar um Rzinho assim, escrito em termos das derivadas nas posições, né? Lembrando aí que onde Laplaciano, ele a derivada segunda com relação à posição, x, a derivada segunda com relação a y, a derivada segunda com relação a z, isso, lógico, levando em consideração um espaço euclidiano, tá? Então, o ponto importante para a gente aqui no espalhamento se dá justamente pela interação. E a interação aqui, ela é dada em termos de V de R, tá? Esse potencial. E a gente precisa dele, porque se vocês se lembram, a gente vai procurar por estados estacionários, que são os estados de energia, né? Ou os autoestados do operador hamiltoniano, mas para isso a gente precisa resolver, obter esses estados diagonalizando o operador hamiltoniano. Para que eu possa diagonalizar o operador hamiltoniano, isso, lógico, já pensando numa questão matricial, depois a gente volta nisso, ou então eu mudo essa nomenclatura de diagonalização para a obtenção dos autofunções e autoenergias, eu preciso da forma desse potencial V. Então, dependendo do V, eu tenho duas possibilidades, né, para os autoestados. Eu posso ter autoestados que a gente chama de ligados. Então, é como se a partícula de massa m, né, que possui momento P e está na presença do potencial V, ela ficasse presa a esse potencial, tá? Como se fosse, por exemplo, a órbita, as órbitas elípticas ali, então ela está presa àquele potencial. Então a gente tem esses estados ligados. Então, em geral, são os estados, depende, lógico, o potencial é sempre uma questão de escala, né? Não de escala, mas de escolha do V, né? Você sempre, a escolha do potencial ela é sempre arbitrária com relação a uma constante, né? Então, mas em geral a gente vai pensar nesse cara assim como, vou colocar aqui, mas como um E menor do que zero, tá? Mas lembre, sempre depende dessa escolha do v zero, né? Do fundo aí do potencial, todo potencial. E a gente tem os autoestados de espalhamento. E é, por exemplo, o caso da partícula livre, em que V igual a zero, né? Então, assim, ela está aí vivendo, mas isso aqui é um exemplo, mas não precisa ser livre para que a gente espalhe, tá bom? Bom, então, ah, mais uma vez, classicamente,
Imagina, é isso aqui. Opa, vou pegar esse cara aqui. Por que que ele não tá... Ah, por causa da cor. Mas já tá funcionando. Deixa eu só achar aqui, gente, por que que eu não estou vendo. Aqui, essa cor tem que ser. Tá. Então, imagina que eu tenho aqui um eixo cartesiano, tá? E aí, eu tenho, num movimento unidimensional, por exemplo, a posição x da partícula e o potencial. Esse aqui poderia ser, por exemplo, o potencial gravitacional. E aí vamos supor que esse cara é alguma coisa, sei lá, desse tipo, tá? Então, se a energia da partícula for essa que está aqui, então ela não sai desse potencial, né? Ela tem aqui o que a gente chama de pontos de retorno. Então, vou colocar aqui um x1 e um x2. Você pode pensar que isso aqui é uma rampa sem atrito e que você começa com essa energia. Então, aqui eu tenho energia totalmente, somente energia potencial, tá? Então, considerando que aqui a energia cinética é zero, ela vem sendo convertida em energia cinética até ter o máximo de energia cinética, o mínimo de energia potencial, e aí depois ela é reconvertida novamente em energia potencial. Então ela fica aqui, né, bouncing, fica pulando aqui, né, entre esses dois pontos. Então a gente tem esses chamados pontos de retorno, onde esse potencial a gente pode, como estou pensando aqui, na ausência de dissipação, né? Então, eu posso associar a esse potencial, esse potencial pode ser associado a uma força. Então, quando ele está aqui no ponto mais alto da trajetória, eu tenho uma força que vai reduzindo a, a velocidade, né? Então, uma força que gera uma aceleração contrária ao movimento até que acabe a velocidade, então esse cara para. E aí ele volta a ser acelerado na direção contrária, então ele fica ali, esse é o ponto mais alto dessa trajetória, tá? Então esse aqui seria a ideia de um estado classicamente ligado, tá? Então ele fica preso aí. Agora, se eu tivesse aqui uma outra situação, onde eu também tenho x e v de x, só que agora o potencial ao qual essa partícula, esse sistema está sujeito é alguma coisa desse tipo aqui, ó, tá? E aí a energia dela é, por exemplo, essa que está aqui. Ou até, não precisa ser, pode ser aqui em cima. Então, essa é a energia. Então, suponha que inicialmente a partícula esteja aqui, tá? E eu estou pensando classicamente, ela está andando uma certa velocidade. Então, nesse primeiro trecho que aparece aqui, ó, eu tenho um espalhamento, que é uma desaceleração. Desaceleração, certo? Aí ela chega até o topo, ela volta a ser acelerada, mas ela só tem energia para chegar até esse ponto de retorno que está aqui, tá? Então, esse é o ponto de retorno. Então, chama aqui de XR. E o que que vai acontecer? A hora que ela chega aqui, ela volta e segue seu caminho indefinidamente. Aí, lógico, para o lado esquerdo, depende do que vai acontecer para lá, mas a gente está olhando só para esse pedaço que está aqui. Então, esse aqui é um caso em que houve
um espalhamento. Então, essa curva, esse potencial, ele espalha, porque eu tinha um movimento e, de repente, esse movimento ele muda, certo? E então houve aí um espalhamento, tá? Então, isso do ponto de vista clássico. Do ponto de vista quântico, é, então, quanticamente, esses sistemas eles podem assumir soluções em termos de, tá? Então, quanticamente, as soluções elas podem ser também em termos de estados que são ligados, soluções que são do tipo espalhamento e soluções que são de ambos os tipos, tá? Então, estados ligados, que só tenham possibilidade de estados ligados, a gente já falou de dois tipos dessas soluções. Poço quântico infinito, então, poço quântico infinito, e o oscilador harmônico, tá? Soluções de espalhamento, a gente já falou de um, que é a partícula livre, e por mais que a gente tratou só da partícula livre, a gente pode ter situações em que existe uma interação com potencial que muda um pouco da dinâmica dessa partícula, mas ela ainda assim continua sendo livre, né? E aí a, a gente tem soluções em que eu tenho ambos os tipos de estado, como, por exemplo, o poço quântico finito, tá? Então, se vocês se lembram, quando eu resolvi o poço quântico finito, opa, eu tinha aí um potencial, certo? Que ia infinito zero, e a gente tinha as energias quantizadas aqui dentro, tá? Mas o fato de eu ter esse potencial infinito, a função de onda nesses extremos aqui, ela era sempre nula. Então tinha o primeiro estado aqui, formando ali, né, os quase que modos normais de vibração com as suas energias definidas. Se vocês se lembrarem, a energia de cada estado desse aqui era dado por H2, H2 Pi2 N2 sobre 2 Ma2, onde A é o tamanho do poço aqui, tá? Então ela era quantizada em termos desses caras, certo? Então todos esses estados estão ligados. O mesmo acontecia aí para o oscilador harmônico, em que eu tenho um potencial, mas tá vendo, ele é muito similar ao caso do poço quântico infinito. A diferença é que as energias elas são igualmente espaçadas. Eu também vou ter funções de onda desse tipo aqui dentro do poço quântico, tá? Então tem as energias que estão aí e a energia aqui também depende de n, só que ela era n mais meia de h ômega. Tá? Então, estão ligadas. Agora, a gente vai ver casos, a gente falou da partícula livre, que eu preciso de um. Eu não consigo descrever em termos de um único estado estacionário, porque essa não é uma solução factível, mas em termos de um grupo de estados é possível. Então, a gente perdeu aí um tempo falando sobre a solução da partícula livre. E depois a gente vai falar, por exemplo, de poços ou potenciais barreira e tal, que
que são finitos. Então, suponha que eu tenha um poço desse tipo que está aqui, onde eu tenho aqui um certo V0. Então, os estados com energia menor do que V0, eles são ligados, tá? A diferença é que existe uma certa penetração da função de onda dentro da barreira, né? Mas os estados que estão aqui em cima, eles são de espalhamento, tá? Então, tem aqui um grupo de estados ligados e de estados de espalhamento. E aí é interessante que, diferentemente da mecânica clássica, em que partículas com energia superior à energia do poço não iam ser influenciadas, né, pelo poço, aqui sim, existe uma influência clara do poço nesses estados, tá? Isso é um fenômeno quântico, e a gente vai ver que, inclusive, se eu tiver um outro potencial que não é esse, mas um potencial barreira, tá? Onde tem uma coisa desse tipo aqui. Se eu tiver uma partícula com energia menor, legal, você espera que ela reflita nessa barreira e volte, né? Mas você ainda vai ter reflexão, então essa partícula que vem com energia maior, ela vai bater na barreira, vai ser transmitida, mas mesmo com energia maior aqui, ó, vai haver uma reflexão, tá? Então, pensa assim, o vermelhinho aqui é a onda incidente, o verde é a onda refletida e o azul, é a onda transmitida. Então, ou seja, há transmissão, mas ainda existe reflexão, mesmo que a energia seja menor do que a, do que a barreira. E o caso clássico, né, nessa história toda, é quando eu tenho uma barreira finita, por exemplo, dessa forma, em que há o nosso querido e amado tunelamento, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso, provavelmente já. Então, você tem a onda incidente, como classicamente esperado, você ia ter a onda refletida, então R, mas você também tem transmissão, o que não era esperado, mas você observa a transmissão. E essa transmissão é o que está associado com esse rabinho aqui da função de onda que entra dentro da barreira, tá? Então, o que a gente chama, tem uma onda evanescente aqui dentro da barreira, tá? Beleza? Então, esse tipo de espalhamento por potencial que a gente vai fazer. No final das contas, é só um nome pomposo para falar, resolve a questão de Schrödinger, né? Ou seja, obtém os autoestados do Hamiltoniano, mas quando você tem potenciais desse tipo, potenciais de espalhamento, tá? E aí, o primeiro desses potenciais, né? A gente já falou de vários potenciais aqui, mas a gente vai falar do potencial poço, só que é um poço função delta. Porque com ele a gente consegue entender um pouco a questão das condições de contorno, né? Então, não é a função, que função delta é essa? Função delta de Dirac. A função delta de Dirac, que na verdade nenhuma função ela é definida como uma coisa desse tipo aqui, ó. Unidimensional, tá, gente? Depois a gente pode explorar isso para mais dimensões. Ela pode assumir dois valores, né? Então, ela vale zero se o x for diferente de zero, e ela aqui está centrada em zero, tá? E ela vale infinito se o x
for igual a zero, né? Então, isso quer dizer que ela está centrada nesse cara. A função delta em si, ela não faz sentido sozinho, né? Na verdade, ela é um artifício matemático que serve para você descrever coisas de curtíssimo, curtíssima duração ou curtíssima largura, né? E a influência disso que tem em outras funções. Então, o que faz sentido, na verdade, é a integral, que quando você integra em todo o domínio a função delta, ah, isso aqui dá um, tá? Então, essa propriedade aqui que é o importante. Então, por mais que você tenha uma coisa que divirja, ela diverge, desculpa, horizontalmente, verticalmente, né? Mas ela é tão estreitinha, horizontalmente, que um compensa o outro. Até a gente pode descrever a função delta em termos de sequências, de séries, para mostrar que isso aqui realmente funciona, tá? Mas aqui não vem ao caso a gente fazer isso. E provavelmente vocês já entenderam, já sabem, né, como trabalhar aí com funções delta. Então, a extensão, né, essa aqui é a delta, centrada em zero, porque aqui seja zero, e aqui é x, aqui eu tenho a delta de x. Ela é uma função, vou representar ela assim, tá? Então, ela vai para o infinito, só que a largura dela aqui vai a zero. Então, ou seja, a, a gente tem uma grande certeza, né, em termos da linguagem aí, no princípio de certeza de Heisenberg, tá? Então, para quando x é igual a zero, tudo, eu tenho infinito, né, para o valor dessa função. Oxe, vou pegar aquele cara aqui. Agora, eu posso facilmente deslocar essa função delta para um ponto A, simplesmente considerando delta de x menos a, tá? Então, eu desloquei ela para aquele ponto, então aqui é a delta de x menos a, e aqui é o eixo x, tá bom? Então, e essa é interessante, né, quando eu tenho essa delta, porque qual que é a função dela? Porque o que eu estou interessado não é na função delta em si, mas no produto entre a função delta com uma f de x. E assim, vamos pensar o seguinte: o que me importa da função f de x é simplesmente o valor dela nesse ponto A. Porque, olha, pensa assim, eu tenho aqui a função f de x, sei lá, tá? Então, essa aqui é a f de x. Agora, se eu quero recuperar o valor da f de x em um certo ponto A, por exemplo, aqui, vou pegar aqui, não quero no topo, quero aqui. Então, isso aqui é x igual a A. Basta eu colocar uma função delta aqui, tá? Então, essa aqui é a minha função delta de x menos A. Por quê? Olha o produto. Daqui para x diferente de A, delta de x menos A é zero. Então, zero vezes qualquer coisa é zero. E aí, o único ponto
que me interessa agora da função é f de A. Então, é uma forma de você recuperar o f de A, que está aí. Você fala, mas como assim? Justamente pelas propriedades da função delta, né? Então, se eu pegar essa expressão que eu escrevi aqui em cima e integrar em todo o domínio, f de x, delta de x menos A dx, isso aqui vai ser a integral desse lado, só que f de A é constante, tá? É um valor, então eu posso tirar ele da integral, e aí sobra aí a integral de menos infinito até mais infinito de delta de x menos A dx. Só que, por construção, a integral da função delta é 1. Então, agora, fica claro que eu possa escrever f de A com essa integral que está aqui. Tá? Então, tá vendo? Eu uso a função delta para escolher o valor da função, num certo ponto, né? E essa é uma das vantagens. Agora, voltando, né, para a questão do potencial. Vamos supor que eu tenha um potencial do tipo delta. Esse potencial, ele vai ser o seguinte, eu tenho um V de x, eita, tem aqui V de x, que é igual a fazer um potencial ligado, então fazer ele negativo, alfa delta de x, tá? Então, eu tenho aqui o alfa, uma constante maior do que zero, e alfa é um número pertencente aos reais, certo? Então, quem que é esse cara aqui? Ele vai ser uma coisa assim, ó. Ele está centrado em zero, né? Então, ele é um potencial que faz isso aqui, ó, tá? Beleza? Então, esse é o potencial V de x, que está aqui. Então, ele tem esse buraco aí, exatamente em x igual a zero. Agora, pensa do ponto de vista clássico. Do ponto de vista clássico, é a mesma coisa que você está passando em cima com um carro numa estrada que tem um buraco do tamanho de um alfinete. Ele é infinitamente profundo, o buraco, mas ele tem o tamanho de um alfinete. Você passando com o carro ali em cima, você vai sentir alguma coisa, tá? Então, do ponto de vista clássico, isso aqui não faz muito sentido. Mas do ponto de vista quântico, esse potencial, ele espalha, inclusive, partículas que tenham energia, né, tá usando verde, maior do que zero. Então, ele espalha esse tipo de coisa, tá? Então, como é que a gente resolve a equação? Opa. Como é que a gente resolve a equação de Schrödinger independente do tempo? Ou como é que a gente obtém, né, os autoestados do operador hamiltoniano? Então, a gente tem que escrever nossa querida e amada equação de Schrödinger, H, usar o φ de x, até posso colocar um n, porque eu tenho n soluções para essa equação diferencial, φ n de x. E o h na base das posições, menos h2 sobre 2n d2 dx2 mais v de x φn de x igual a n φn de x. Então, o que eu tenho que fazer é resolver essa equação de autovalores e autovetores, tá? Aí, beleza. No caso da função delta de Dirac, essa equação passa a ser
menos H2 sobre 2M D2 dx2 menos alfa delta de x φn de x, que é igual a n φn de x, certo? E aí, para esse sistema, ainda estados com energia menor do que zero, tá? São estados que são ligados. E estados com energia maior que zero são os estados de espalhamento. Certo? Então vamos começar a trabalhar os estados ligados. Então, estados ligados, ou seja, energia menor do que zero. Bom, como que eu resolvo a equação de Schrödinger? Eu vou, mais uma vez, colocar o potencial aqui, tá? Vamos supor que o zero esteja aqui, o x. Eu tenho potencial. Eu tenho basicamente três regiões. Região um, a região 2 e a região 3. A região 2, ela é infinitamente estreita, tá? Então, a gente tem que só tomar cuidado como a região um e 3 são conectadas através da região 2. E aí, é aqui que a gente vai definir a questão da continuidade das autofunções, tá? Por quê? A autofunção, para que ela represente um sistema físico, ela precisa ser contínua, né? Não posso ter uma, fazendo um paralelo aqui, não posso ter uma função que faz isso e, de repente, ela volta aqui, ó, onde já tem essa separação, tá? Isso aqui não define, não é integrável. Se não é integrável, por que que não é integrável? Porque o limite pela esquerda é diferente do limite pela direita. Então, isso não pode representar uma função de quadrado integrável. Você não consegue definir, por exemplo, normalizar essa função. E a gente está sempre interessado em funções que a gente possa normalizar, porque o módulo ao quadrado integrado, ou seja, a norma da função de onda, ela define a densidade de probabilidade. E a gente não quer uma densidade de probabilidade que não possa ser calculada, então, que não represente um sistema físico, tá? Então, a gente precisa definir essa questão da continuidade entre essas regiões. Então, para esses estados ligados, eu tenho aqui, né? X menor do que zero. Bom, v de x vale zero. Então, a equação que eu tenho é d2 dx2, vou até continuar com as constantes aqui, h2 sobre 2m, φ, vou colocar explicitamente 1 aqui, que é para a gente saber que está associado com a região 1, mas eu tenho um outro índice que é o índice n, que posso ter infinitos, vou colocar um aqui em cima. φ1 de x igual a n1 aqui, φn1 de x, certo? Bom, reescrevendo essa equação, eu tenho d2 dx2 φn1 de x igual a menos 2m n1 sobre h2 φn1 de x. A gente vai usar a mesma... Eita, é esse aqui. A gente vai usar a mesma definição que a gente tinha antes, que é de chamar esse termo aqui de K2, tá? Então, K2 igual a menos
2m En sobre H2, aí vocês podem estar se perguntando, oh, tá, mas eu tenho um K quadrado igual a um número negativo, né? Mas você tem que lembrar que eu estou falando de estados ligados. Então, N1 é menor que zero. Então, sem problema nenhum. O K2 aqui é maior do que zero. Fim de papo, tá? Agora, eu vou ter uma equação diferencial, né? Depois de tudo isso aqui, eu vou ter uma equação diferencial que é do tipo D2 dx2 φn1 de x igual a mais K2 φn1 de x, tá? Bom, diferentemente do caso do poço quântico infinito, em que esse termo que estava aqui era menor do que zero, agora eu tenho esse termo aqui que é maior do que zero. Então, as soluções para esse cara desse tipo são exponenciais, só que exponenciais reais, né? Então, eu vou chutar uma solução aí, φn, i, como sendo a combinação linear de exponenciais e não reais. Kx mais b a exponencial de menos kx. Então, ou seja, se você calcular a primeira derivada, né, vamos fazer aqui, para ver se isso aqui realmente é solução. Vamos mudar de cor. Para ver se é solução, eu calculo a primeira derivada. Então, d dx desse φni aqui, então isso aqui é ka exponencial de kx menos kb exponencial de menos kx. Se eu calcular a segunda derivada, d2 de x2 de φn e de x, então cai mais um k, então fica k ao quadrado, a exponencial de kx, aqui eu também tenho um menos k ao quadrado, então cai esse cara aqui em evidência, mais b exponencial de kx, e vocês são espertos e já perceberam que isso aqui é o próprio φn de x, isso aqui é k2. Então, realmente, essa solução que eu proponho aqui em cima, ela é solução, uma possível solução da. Então, só falta uma coisa, né? Eu estou falando K, N, eu vou pôr um índice N aqui, ó, porque se vocês olharem aqui, ó, o K, ele depende de EN. Então, aqui, ó, beleza? Aí fica mais rigoroso. Então, tem um E, porque ele depende da energia do enésimo estado. Eu posso ter diversos estados que satisfazem essas condições, tá? Por isso desse índice N que eu estou colocando aí. Ah, beleza? Então, realmente, essa é uma solução para a equação de Tirei. Agora, olha bem para essa solução. Eu estou no limite em que K é menor do que zero. Se o K é menor do que zero, desculpa, o K não, o X menor do que zero. Isso implica que a exponencial de menos kn, lembrando que o k é maior do que zero, x vai ser igual uma exponencial de kn, o módulo de x, tá? Porque esse cara é negativo, o menos desse com esse menos está aqui, e no limite de x tendendo ao infinito, isso aqui diverge. E se vocês se lembrarem, a gente quer soluções que possam ser normalizadas. Então, isso aqui não pode ser normalizado. Não pode ser normalizado.
Então, ferrou, né? Mas aí o que que a gente faz? A gente usa a esperteza. Para eu remover a solução que diverge, basta. Aqui em cima faltou um negativo. Basta eu forçar que o b seja igual a zero. Quando eu forço que o b é igual a zero, eu tenho que o φn i de x para x menor que zero, tá? Para estados ligados, vai ser então descrito como um a exponencial de, exponencial positivo, kn x, certo? Então, eu tenho essa aqui, é a primeira solução, eu ainda não sei quem é A, e aí o A vai ser um parâmetro que vai me ajudar tanto a normalizar a função de onda, né, a autofunção, quanto conectar a parte da direita do potencial de espalhamento com a parte da esquerda do potencial de espalhamento, certo? Bom, agora, vamos para o outro lado, né? Eu ainda continuo com estados ligados, mas agora eu tenho que olhar para quando x é maior do que zero, né? Nesse caso, o v de x continua sendo zero, e aí é óbvio que eu posso escrever o φn 3 aqui, ó, como sendo um e exponencial de kx mais um f exponencial de menos um knx, e mais uma vez, kn igual a menos 2m e n. Vou dar um não preciso dar. Sobre H2, tá? E maior igual que zero, porque o n é negativo. Bom, agora eu estou do lado em que o x é positivo. Se o x é positivo, o problema vai acontecer com essa exponencial que está aqui. Essa exponencial, ela diverge. E para evitar que ela divirja, só eu tomar e igual a zero. Isso implica que φn 3 vai ser do tipo f menos a exponencial. Agora, quem que cola tudo isso? Justamente x igual a zero, né? Que a gente chamou ali de região 2, né? É nessa parte que a gente cola os potenciais. Quais que são as condições aqui? Bom, a primeira condição é que o φ de n precisa ser contínuo, tá? Porque isso aqui garante que a função ela é integrável. E a gente precisa que ela seja de quadrado integrável, né, na verdade. E outra condição que a gente tem em geral é que a derivada seja contínua. Mas, exceto, isso aqui vale para as funções, quaisquer tipo de potencial, mas exceto quando eu tenho um problema com o potencial, quando o próprio potencial diverge, né? Então, fica aqui a dúvida, como é que eu aplico a divergência do potencial e ainda assim continue mantendo a, uma continuidade associada à derivada desse potencial, né? Então, esse é o ponto delicado que a gente tem com relação a potenciais que divergem. E esse potencial que a gente está usando, ele diverge, tá? Porque ali em V
em x igual a zero, o v vale menos infinito. Beleza? Mas vamos começar com a condição de continuidade da própria função de onda. Eu tenho o seguinte, que o φn na região 1, calculado no ponto x igual a zero, precisa ser igual ao φn da região 3, calculado no ponto x igual a zero, tá? Então, isso aqui implica que a exponencial de k zero igual a b, a exponencial de b não, desculpa, f, a exponencial de k zero. Bom, exponencial de zero é 1, então tenho que, para que haja continuidade, a e f precisam ser a mesma coisa. Só que o valor da função muda. Nesse caso, então, eu tenho que φn de x, ele vai assumir dois comportamentos. Então, ele vai ser a exponencial de mais kx, quando x for menor do que zero, e b exponencial de menos kx, quando o x for maior. Eu posso até pôr igual, né? Porque no zero, o b, desculpa, pessoal, aqui não é b. Como é que apaga? Vou pegar a borracha, tá? Que é a também, é a mesma. Bom, e como é que eu defino a? Preciso normalizar, mas para normalizar eu preciso integrar. Mas para integrar, eu preciso saber da continuidade da função de onda. Então, agora a gente vai para a segunda condição, que é justamente o que acontece com a derivada de φn com relação a x em x igual a zero. É isso que eu não sei. Eu preciso analisar a continuidade disso, tá? Bom, mas a gente pode usar a própria equação de Schrödinger, né? Então, se eu pegar aqui a própria equação, Hφ igual a Nφ, eu tenho isso aqui, ó, menos H2 sobre 2m d2 φn dx2 mais v de x, aqui é genérico, tá? Não estou ainda aplicando a condição de quem é o v, φn de x igual a en φn de x. Agora, o que que eu preciso fazer? Eu preciso integrar tudo isso aqui, né? Então, eu vou integrar isso aqui em x e vou integrar isso aqui em x em todo o intervalo, tá? Se eu fizer a integração dos dois lados, não mudou nada, beleza? Tá, então vamos lá. O que que eu tenho? Tenho aqui, ó, menos H2 sobre 2m, a integral de menos infinito até mais infinito, de d2 dx2 φn dx, mais a integral de v de x, de menos infinito até mais infinito, φn de x dx, que é en menos a integral de φn de x dx, tá? Então, vamos ver o que que a gente consegue fazer dessa expressão que está aqui. Vamos olhar essa primeira integral. E não vamos chamar de asterisco, tá? Gente, isso aqui, aliás, desculpa, eu pus os limites errados. Na verdade, ao invés de eu quero integrar não de menos infinito a mais infinito, mas eu quero integrar em torno do potencial onde está o problema, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou integrar, usar o que os matemáticos adoram, que é integrar de um menos epsilon até um mais epsilon,
E depois eu tomo o limite de epsilon tendendo a zero, e aí eu vejo o que que aconteceu com as funções de onda em torno do ponto onde está o problema, que é o ponto onde está a continuidade, onde eu estou tentando garantir a continuidade da função de onda. Então, essa primeira integral que está aqui, né, lembra que ela é a área abaixo da curva. Então, deixa eu mudar de página. Vamos supor que eu tenha o φ, que é alguma coisa desse tipo aqui, sei lá, e o zero esteja aqui. Então, eu tenho menos epsilon mais epsilon. Quem que é a integral? É a área abaixo dessa curva. Agora, eu estou tomando o limite de epsilon tendendo a zero. Então, se eu refizesse isso aqui, então eu teria a curva, só que agora, ó, tem aqui menos epsilon a epsilon. Então, nesse limite, a área tende a zero. Então, portanto, aquela integral de φn de x dx de menos epsilon até epsilon poderia até ser mais rigoroso aqui, matematicamente, e escrever o seguinte: no limite de epsilon tendendo a zero, ela vale zero. Por quê? A gente espera que ela seja contínua, e daí a primeira necessidade, que ela seja contínua. E a gente garantiu que ela seja contínua, tomando lá o A igual a F, tá? Então, lembra, ela é contínua. Se não fosse contínua, o limite da esquerda ia ser diferente do limite da direita, então as coisas aqui não dariam muito certo, não. Então, esse era o primeiro termo. O outro termo que a gente tinha, vou chamar de 2 asterisco aqui, era menos H2 sobre 2m, a integral de menos epsilon até epsilon de d2 dx2 φn de x dx. Bom, isso aqui posso escrever como menos H2 sobre 2m, a integral de menos epsilon até epsilon de d dx de d dx φn dx, tá? Pelo teorema fundamental do cálculo, muito tranquilo de a gente perceber que isso aqui vai ser o valor da derivada calculado aí de menos epsilon até epsilon, tá? Então, é como se a gente tivesse assim um delta para facilitar a notação, φn' de x, certo? Então, eu tenho isso. Posso escrever isso aqui e depois a gente faz o limite, toma o limite, né? Menos H2 sobre 2m, esse delta do φn', ou seja, da derivada. Isso que é importante, porque eu quero saber o que acontece justamente com essa derivada. E aí, a gente tem o terceiro termo daquela integral, que é justamente a integral de menos epsilon até epsilon de v de x φn de x dx. Mas vocês se lembram bem que isso aqui é menos alfa delta de x, tá? Então, eu tenho menos alfa a integral de menos epsilon até epsilon de φn de x delta de x dx. E, bom, isso aqui a gente sabe muito bem como calcular essa integral e a gente sabe
que ela vai ser simplesmente dada pelo valor da... No caso, só deixa eu fazer um parênteses antes. Isso aqui é válido para qualquer potencial, né? Até aqui em cima. Basta você agora saber quanto que vale esse potencial. Se, tá, um parênteses, se o v de x for finito, tá? Se ele for finito, o mesmo que a gente tem, o mesmo comportamento que a gente tem aqui, ó, para o termo que depende da energia, vai acontecer com esse aqui. Então, se o v de x ele é finito, então essa integral de menos epsilon até epsilon no limite, né? No limite de epsilon tendendo a zero, de v de x φn de x, dx, vai ser zero. E aí, o delta e n' de x é zero, tá? Então, ótimo, porque eu tenho que a derivada, ela é ela é contínua, certo? E eu já posso usar essa condição de que a derivada é contínua no x igual a zero, beleza? Mas, quando o v de x ele diverge, aí eu preciso calcular a integral, que é o que a gente estava fazendo aqui, né? Então, eu tenho que calcular essa integral de menos epsilon e depois tomar o limite de menos alfa delta de x φn de x dx. Mas isso aqui é interessante, né? Porque calcular essa derivada é simplesmente essa integral, dado que isso aqui é uma função delta, e tomando no limite, né, eu vou ter o seguinte, a φn de epsilon menos φn de menos epsilon, tá? E aí, nesse limite de epsilon tendendo a zero, na verdade não, isso aqui tá errado. Na verdade, opa, eu tenho que calcular φn de epsilon, aí eu tomo o limite, então isso aqui passa a ser φn em zero. Então, o que que acontece? Eu tenho que delta φn' de x igual, lembra que tinha um 2m qualquer coisa ali em cima, então vou passar ele para o outro lado, ó, menos 2m sobre H2 alfa φn em zero, tá? E a gente sabe o valor de φn em zero. Então, essa aqui é a condição de continuidade para função de onda espalhada por um potencial do tipo potencial delta. E aí, né, só para finalizar, então a gente tem o seguinte, eu tenho que para x menor do que zero, dφn dx igual a se a gente voltar lá, né, na função de onda, cadê ela aqui? Tá aqui, ó. Eu tenho a exponencial de kx, tá? Então, eu tenho d dx
de A exponencial de kx. Então, isso aqui é AK exponencial de kx, certo? Para x maior que zero, dφn dx igual a d dx de A exponencial de menos kx. Então, isso aqui é igual a menos AK exponencial de menos kx, certo? Ou simplesmente aqui, ó, A φn. E aqui, menos A φn, certo? Então, isso aqui pelo lado negativo e esse aqui pelo lado positivo. Logo, lembra que a continuidade da derivada é dada pelo seguinte, né? dφn dx para o lado positivo, né? Lembra? Epsilon maior que zero, menos dφn dx pelo lado negativo, epsilon menor do que zero, tem que ser igual a menos 2m alfa sobre H2 φn calculado em zero. Bom, aqui, ó, pelo lado positivo, eu tenho aqui menos A φn. Pelo lado negativo, eu tenho menos A φn, tá? Desse lado. E isso aqui igual a menos 2m φ sobre H2 φn. E tudo isso calculado em x igual a zero. Em x igual a zero, φn de zero igual a exponencial de zero é 1, então φn de zero igual a. Então, isso aqui implica nos... Ah, calma, desculpa, pessoal, porque eu comi um K aqui, né? Calma, deixa eu subir aqui para mostrar. Desculpa, ó, eu pus K aqui, não é K, não é A. Vocês nem me corrigiram? Que não é A, é K. K e K, porque A exponencial, que é o φn, certo? Então, eu tenho menos K φn. Então, aqui não é menos A, e nem aqui é mais A. Aqui é menos K, e aqui é menos K. Então, isso aqui fica assim, ó. Menos 2K φn de zero igual a menos 2m alfa sobre H2 φn de zero, tá? Só que φn de zero é uma constante. Nesse caso aqui vale A. Então, eu posso dividir os dois lados da equação por isso. O menos 2, eita, o menos 2 aqui vai embora com o menos 2. Então, eu tenho que K igual a M alfa sobre H2. Então, note que a condição de contorno para a função de onda, ela, para a derivada, definiu o potencial, o valor de K, certo? E aí, como o K também é igual a raiz quadrada de menos 2 MEN sobre H2, eu posso juntar essas duas equações e escrever o seguinte: M alfa sobre H2 igual raiz quadrada de menos 2m EN sobre H2. Se eu elevar os dois lados dessa equação ao quadrado, isso aqui me dá M alfa sobre H2 ao quadrado, que é igual a menos 2m EN
sobre H2, tá? E aí, o EN, então, ele passa para lá, esse H2 aqui, ó, esse cara cancela com o quadrado desse, esse aqui cancela com o quadrado desse, então vai sobrar o seguinte, menos M alfa ao quadrado sobre 2 H2, certo? Então, eu tenho, e note que o alfa é um número, o M é um número, H, então a energia ela é contínua, tá? Ela não é quantizada nesse caso, tem uma energia contínua. E aí, deixa eu subir um pouquinho. Se vocês se lembrarem, eu tenho que eu preciso normalizar o φn de x. Então, para isso, eu calculo aí a integral de menos infinito até mais infinito do módulo de φn de x ao quadrado dx. Então, isso aqui vai ser a integral de a exponencial, deixa eu fazer assim, ó, a exponencial de menos de mais kx, quando eu calculo de menos infinito até zero, dx, mais a exponencial de zero até o infinito, de a exponencial de menos kx dx, certo? Beleza? Então, eu posso, como isso aqui, dali para frente vale zero, esse trecho, eu posso reescrever essa equação em termos de duas vezes. Ah, desculpa. Calma aí. Então, isso aqui ao quadrado. Módulo ao quadrado, na verdade. Módulo ao quadrado. E aí, o interessante é que o módulo ao quadrado, se é positivo ou se é negativo, tanto faz, tá? Então, aqui eu tenho 2, né? Porque eu estou pegando duas vezes trecho, eu posso recalcular isso, o módulo de a integral da exponencial de 2kx dx. E aí, essa aqui, essa integral, né, ela é relativamente simples de fazer, então isso aqui é exponencial de 2kx sobre 2kx, menos infinito, até mais infinito. E aí, o que eu tenho é que, basicamente, o que sobra no final é que o módulo ao quadrado de A é igual a K. Então, o A igual a raiz. ah, raiz. Não, raiz de K, desculpa. K elevado a meio. Então, isso aqui é igual a raiz de K, que é M alfa dividido por H. Portanto, o φn de x vale raiz de m alfa sobre h exponencial de kx, raiz de m alfa sobre h exponencial de menos kx, aqui para x menor igual a zero, x maior igual a zero, e a energia, ela vale menos, e deveria mesmo, né, ser negativa, m alfa ao quadrado sobre 2H2. Então, a gente... Eita, Amigo, eu tenho uma dúvida. fala, Ivan. Quando você acha as funções e, no caso, você tem
Você colocou um índice N aí, que na verdade tem vários, né? Na verdade, você pode fazer uma combinação, mas pelo que você está vendo aqui, eu só tenho uma. É que lá, Uhum. aqui eu só tenho uma e eu tenho essa única energia que está aqui. Então, você consegue só pôr uma função ali dentro desse poço. Mas é tipo, quando você tem vários assim, N inteiro, Hum, né? Tipo, de funções, é quando se for voltar naquela notação lá de vetores lá de ah, estado, cada função dessa corresponderia a um elemento do vetor, ou cada função dessa estaria associada a um vetor de estado? cada função estaria associada a um vetor de estado, não a um elemento. A um vetor de estado. Porque aí você. Isso aqui a gente já está na representação das posições, né? Uhum, E aí, então, cada uma dessas seria um dos vetores de estado. O que eu estou dizendo é que para o potencial delta, eu só tenho uma função ali dentro, uma função ligada, e que tem essa energia em específico que depende do alfa. E se você olhar o alfa, ele é quem dá a largura da delta. Então, se eu largar muito essa energia, então eu baixo essa energia, ela vai descendo. Então, eu só tenho, por mais uhum, que tenha esse índice N, lembra que eu estou trazendo esse índice N porque a gente veio da prerrogativa de que seria possível admitir infinitas soluções. Mas aqui a gente vê que não, só tem uma solução, uhum, entendeu? Então a uhum, solução da equação me diz que eu só tenho só uma solução é permitida para esse valor de energia, tá? uhum, Então, independente, só para frisar, do valor de alfa, no potencial delta, a gente só tem um e exatamente um estado ligado, que é esse estado ah, que eu estou mostrando para vocês, que está aqui, tá bom? Beleza? Agora, e para o caso de. Esse é o estado ligado. E para o caso de espalhamento, em que a energia ela é maior que zero, tá? Então, nesse caso, quando o x for maior que zero, eu tenho que a equação de Schrödinger, já escrevendo de modo mais rápido, tá? Dφn de x2 igual a menos 2m e sobre H2 φn, certo? E que eu posso escrever como sendo um menos um K barra ao quadrado φn. Por que K barra? Porque agora eu posso escrever esse cara como sendo raiz de 2m, o módulo de E, desculpa, o módulo de E não, E sobre H2. Só que eu quero manter, deixa eu pensar aqui qual que é a melhor forma de fazer isso. Aqui é mais, eu quero pegar o negativo mesmo. Eu posso reescrever isso aqui ó, como sendo menos 2m e o módulo de E, porque eu sei que ele é positivo, mas para reforçar isso, sobre H2. E aí, esse menos um eu vou escrever como i ao quadrado, um número complexo. Porque agora tem um problema com essa raiz, porque o e é positivo. N, ó, N, N, sobre H2. Então, isso aqui passa a ser I raiz de, faltou um 2 aqui, 2m, o módulo de En sobre H2, tá? Por que que eu pus o K barra? Justamente porque agora, vocês viram, eu recuperei o mesmo K que a gente tinha antes, só que ele passa a ser complexo. Então, o K barra, ele passa a ser um IK. E aquela solução que a gente tinha antes, que era φn igual a exponencial de k barra x
mais b exponencial de menos k barra x, ela passa a ser a exponencial de i kx mais b exponencial de menos i kx. Então, eu deixo de ter uma solução em termos de exponenciais. Tá, peguei a coisa errada. Em termos de exponenciais que são reais e passo a ter soluções em termos de exponenciais que são complexas. Então, aqui eu tenho uma questão de funções que são oscilantes, né? Porque se vocês lembrarem, exponencial de kx, eu posso escrever em termos de somas de seno e cosseno, coisas que oscilam, né? Ah, essa é a solução. E aí, no limite x tendendo ao infinito, não há divergência. Não há divergência. Tá? Então, ótimo. Então, a função que eu tenho é justamente essa que está aqui. Agora, quando x é menor do que zero, da mesma forma, o φn de x pode ser escrito como sendo um f exponencial de i kx mais um g exponencial de menos i kx, tá? Lembrando que o k é raiz de 2m módulo de e, eu sei que ele é positivo, tá? Sobre h2, mas o módulo está aqui para reforçar isso, reforçar que ele é positivo. E eu tenho essa solução. E, mais uma vez, no limite de x, opa, que é infinito, tendendo a menos infinito, não há divergência. Então, eu não posso simplesmente cancelar os termos igual a gente fez da outra vez. Beleza? Agora, uma coisa é certa. Precisa haver a continuidade de φn de x em x igual a zero, tá? Para que essa função seja integrável. E aí, né, de um lado, eu tenho f exponencial de i kx mais g exponencial de i kx, onde eu vou até explicitamente já colocar aqui que em vez de x é zero, i k zero, e isso aqui igual a exponencial de i, então menos, k zero mais b, a exponencial de menos i, k zero. Então, portanto, a primeira condição que garante a continuidade é que os coeficientes aqui, f mais g, igual a mais b. Essa é a primeira condição, que não me diz nada ainda. Agora, eu preciso ir para as derivadas, né? Então, as derivadas. Eu tenho que φn' vai ser igual a i k f exponencial de i kx menos g exponencial de menos i kx, tá? Então, já derivei isso aqui para x maior do que zero. E φn' igual a ik a exponencial de i kx menos b a exponencial de menos i kx, mas para x menor que zero. Então, dφn dx para o lado positivo, né? E, lógico, quando x igual a zero, porque eu estou no limite, é igual a ik f menos g. E dφn dx para o lado negativo vai ser i
k a menos b, certo? Nesse caso, então, a diferença, né, o delta de Fn dx vai ser IK, eu tenho o lado positivo, F menos G, menos o lado negativo, A mais B, certo? Só que o V de x é menos alfa delta x, delta de x, tá? Uma função delta. Isso implica que, a gente já mostrou isso, dfn dx igual a menos 2m alfa sobre H2 φ n calculado no ponto zero, tá bom? Onde φ n no ponto zero, né, tanto faz quem eu escolha aí, vai ser A mais B ou F mais G. Só uma questão de escolha. Então, pronto. Agora eu tenho essa equação aqui, ó. IK F menos G menos A mais B igual a menos 2m alfa sobre H2 A mais B. Vamos só renomear essa uma constante, que é o seguinte. Deixa eu ver qual que é o melhor jeito de fazer isso. Passa esse IK para lá, fica assim, ó, F menos IG mais A menos A mais B igual a menos 2m alfa H2 e K A mais B, certo? E aí, eu vou chamar um beta aqui como sendo M alfa sobre H2K. Então, essa equação passa a ser F menos G menos A mais B, que é igual a menos 2 beta deixa eu ver nas minhas notas o que eu fiz de errado. Nada ainda. Tá certo. 2 beta. Então, ó, mais 2 beta I, tá? Quando ir para cima, A mais B. E aí, passo o A mais B para lá. Eu tenho que F menos G igual a menos A mais B. Então, fica A mais B, A menos B, mais 2 beta I, A mais B. Certo? Então, se eu não fiz nada de errado, eu posso fazer as distributivas aqui, ó, pegar o termo A mais 2 e B, e aí depois o B, separar isso aqui em dois números complexos, tá? Então, eu tenho que F menos G igual a que multiplica 1 mais 2 e beta, e aí eu tenho menos B, 1 menos 2 e beta, certo? E aí, eu tenho duas equações. Eu tenho essa que está aqui e tenho que F mais G igual a A mais B. Tem essas duas equações. Mas são quatro incógnitas, né? Agora, como é que eu olho com mais cuidado para isso? A gente tem que o termo que depende de exponencial de kx,
ela é uma onda que se propaga para a direita. Direita, tá? Lógico, eu tenho que pensar que eu ainda não incluí a parte temporal, né? Eu preciso colocar a parte temporal, que é aquela parte da exponencial de menos i e n t sobre h. Pronto, aí eu vou ter uma onda que realmente se propaga para a direita. Essa parte tem o menos kx, então vai ser uma onda que se propaga para a esquerda. Então, eu tenho aí duas ondas, uma que se propaga para a esquerda e outra para a direita, e a solução, ela é uma combinação linear dessas duas. Então, se você olhar, quem que são essas quatro constantes? Eu tenho que o A, ela é a amplitude, né? Porque você lembra que o termo que aparece é A exponencial de IKX. Então, da onda que se propaga para a direita. Então, ela é a amplitude da onda vinda da esquerda e que está indo para a direita. Então, ela vem vindo da esquerda e indo para a direita, tá? Então, pensa assim, essa aqui, e a amplitude dessa onda é o A. O B, ele vai ser a amplitude da onda voltando para a esquerda, né? Então, é como se ela refletisse lá no potencial. Então, ela está voltando e a amplitude dela aqui é o B. Já o F é a amplitude da onda indo para a direita. Ela passou pelo potencial, então ela passa do potencial e vai para a direita, e essa é a amplitude dela, F. E o G, ele vai ser a amplitude da onda que está vindo, ela reflete lá no infinito e vindo da direita, tá? Então, é isso que cada um dessas letras aqui significa. Então, se a gente fizesse um desenho, tá? Supõe que o potencial está aqui no zero, o zero está aqui, ó. Então, eu tenho o potencial, lembra que ele é ligado, a largura dele aqui depende do alfa, né? Então, eu tenho o seguinte, a exponencial de kx, b, a exponencial de menos i kx, f, a exponencial de i kx, e g, a exponencial de menos i kx. Agora, num experimento de espalhamento típico, a onda só vem de uma direção. Então, vamos supor que ela venha vindo dessa direção, porque você mandou no espalhamento a onda indo dessa direção para até chegar no potencial. Isso implica que eu posso assumir, tá? Assumir, vou escolher, forçar, que uma vez que ela passou, ela vai embora para o infinito. Então, não tem ninguém voltando. Então, G igual a zero. Tá? Então, isso já facilita a minha vida, porque eu tenho que F igual a A mais B, né? Tem essa condição. E F igual a 1 mais 2i beta, menos B, 1 menos 2i beta, tá?
Então, agora eu tenho duas equações a duas incógnitas. Eu posso manipular um pouco, né? Porque eu posso juntar essas duas equações e escrever que A mais B, que é o F, igual a 1 mais 2i beta, menos B, 1 menos 2i beta, certo? E agora eu posso escrever o A e o B, um em termos do outro, né? Eu posso fazer o seguinte, ó, B igual a 1, e aí eu pego todo esse termo aqui, ó, mais 1 menos 2i beta, que é igual a 1 mais 2i beta menos 1. Então, B, 2 mais 2i beta igual a 2i beta. Esse monte de 2 cancela. Então, o B vai ser A, que multiplica I beta sobre 1 mais I beta. É um mais não. Eu comi só é um menos aqui, a gente, desculpa. Aqui é menos, né? Aqui, menos I beta. Então, esse é o B. E se A mais B igual a F, então eu posso escrever F como sendo 1, o A também, 1 sobre 1 menos I beta. Então, note que tanto o B quanto o F podem ser escritos em termos do A. E a única coisa que eu preciso fazer agora é determinar o A. E aí, para isso, eu escrevo a normalização, tá? Então, eita, resta determinar A pela normalização. Então, a probabilidade de eu encontrar uma partícula em um local específico é o seguinte: se a exponencial, desculpa, deixa eu pensar assim, ó. Se, como B, a exponencial de menos i kx, está associada com a onda refletida pelo potencial, o módulo de B, exponencial de menos i kx, vai ser a probabilidade de reflexão. Então, desculpa, o módulo de B, desculpa, falei só uma coisa errada. O módulo da onda refletida sobre o módulo da onda incidente, tá? Ao quadrado aqui, certo? Vai ser a probabilidade de reflexão. Então, R pode ser escrito como, e aí, B ao quadrado sobre 1 mais B ao quadrado. Então, vou deixar aí para vocês mostrarem, tá? É só fazer a álgebra aí, tá, moçada? Agora, da mesma forma, T, que é a probabilidade de transmissão, vai ser dado pelo módulo de F ao quadrado, que é a amplitude da onda transmitida, sobre a amplitude da onda incidente. Então, isso aqui igual a 1 sobre 1 mais beta ao quadrado. Tá? Então, vou mostrar, vale para isso aqui tudo.
Beleza? Então, eu tenho aí as duas probabilidades de transmissão. E aí, é muito tranquilo de mostrar que T mais R igual a 1. Ou seja, a probabilidade de transmissão mais a probabilidade de reflexão tem que dar a onda como inteiro, né? De modo explícito, a gente tem que R igual a 1 sobre 1 mais 2h ao quadrado e m alfa, e que T igual a 1 sobre 1 mais m alfa ao quadrado sobre 2h2e. Então, eu tenho essas duas. Então, eu posso, inclusive, fazer um gráfico do quanto da onda é refletida em função da energia da partícula incidente. Então, fazer gráfico, tá? Vai ficar como tarefa aí para vocês. Então, ó, quanto maior for a energia que está no denominador da onda incidente, menor deve ser a reflexão, porque menos essa onda sente o potencial. Em compensação, mais ela transmite, então, ou seja, mais ela passa. Quanto menor for a energia, maior vai ser a reflexão, mais essa onda vai sentir potencial. E aí ela transmite bem menos. Então, essas funções, ah, elas servem para a gente analisar a interação entre esses sistemas, né? Mas assim, note que eu só tenho uma função, né? E aí a gente volta ao caso da partícula livre, porque eu só tenho uma energia, só tenho, entendeu? Depende da energia da onda incidente. Então a gente volta ao caso da partícula livre. E se vocês lembrarem, para eu determinar explicitamente aquele valor de A, eu precisaria normalizar. Mas essa é uma função que não é normalizada. Mas aí o que que eu faço? Eu uso o trem de onda, o pacote de onda, né? Então, ao invés de eu escrever a onda como sendo somente uma função senoidal ou cossenoidal, eu tenho um pulso. E aí sim eu faço a transmissão e a reflexão. Então, quando a gente trabalha com espalhamento de ondas no regime, né, de espalhamento de energias, nesse caso maior do que zero, a gente segue o mesmo procedimento que a gente fez com a partícula livre, né? E a gente trabalha com essas ondas sem maiores dificuldades, mesmo porque a gente já mostrou, né, como que funciona. Beleza, pessoal? E aí eu vou deixar para vocês dois probleminhas para que vocês resolvam, que é o seguinte: o problema da barreira finita, certo? E aí analisar a questão do tunelamento e o poço finito, tá? Então, vocês vão resolver obter os autoestados do Hamiltoniano e as autoenergias para esses dois tipos de potencial, né? O barreira finita, lembrando, barreira finita, aquele potencial assim, e o poço finito, é esse cara que está aqui, tá? Então, é isso. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Por hora ainda não. Ah, legal.